Oi galera, tudo bom? Nas últimas aulas a gente vem falando basicamente de duas grandezas, o potencial elétrico e a energia potencial elétrica. E a relação entre eles é essa aqui, né? O potencial elétrico é a energia potencial dividida pela carga. Na aula de hoje, então continuando a falar de energia potencial elétrica, a gente vai tratar de um assunto que é o trabalho da força elétrica. Então, isso ainda é continuação de energia potencial elétrica, beleza? Lá do primeiro ano, alguns de vocês talvez se recordem, que a gente falou de um negócio que era o seguinte, ó. Trabalho é a energia transferida através de uma força, certo? Em algum momento a gente comentou que o trabalho é menos a variação da energia potencial. O que é uma variação? Não é final menos inicial? Então, variação da energia potencial é energia potencial final menos inicial. Só que aqui é menos a variação. Menos a variação a gente vai inverter. Isso quer dizer que eu posso escrever assim, ó, o trabalho é energia potencial inicial menos energia potencial final, certo? Inicial menos final, porque tem esse menos aqui. Só que, curte só. Se potencial elétrico é energia potencial dividida pela carga, então a energia potencial é a carga vezes o potencial elétrico. Energia potencial é carga vezes o potencial elétrico. Portanto, energia potencial inicial é carga vezes potencial elétrico inicial. E energia potencial final, carga vezes potencial elétrico final. Colocando a carga ali, o Qzinho em evidência, o trabalho da força elétrica é carga vezes potencial inicial menos potencial final. Então, essa é a equação para calcular o tal do trabalho da força elétrica. E aí eu gostaria de lembrar para vocês o seguinte, né? Esse símbolo aqui, que é o tal, ele é, então, o trabalho, e trabalho é um tipo de energia, a unidade é Joule. O Qzinho é a carga e a unidade é Coulomb. VI e VF são os potenciais elétricos no início e no final. Então, é o potencial elétrico, né? Que é dado em volt. Então, vai dizer lá pra gente, uma carga ela foi dos 50 volts para 20 volts. 50 menos 20, certo? Isso vai ter uma certa importância pra gente. Basicamente, esse VI menos VF que aparece ali, a gente chama de diferença de potencial elétrico. Diferença de potencial elétrico. Vocês vão ver isso aparecendo com um nome mais usual. DDP, diferença de potencial. Às vezes com o nome de tensão elétrica. Tensão elétrica. E algumas vezes também menos usual aqui, talvez na vida, se fale mais voltagem, mas nas questões aparece mais tensão elétrica ou DDP. O que é isso? É esse VI menos VF. A gente chama isso de diferença de potencial, usualmente representa com a letra U. Então, é bem comum, nos formulários, é bem comum aparecer assim, ó. Trabalho é Q vezes
U. Esse U, galera, já pressupõe que é o potencial inicial menos o final. Então, ao invés de ele te dar lá o, sei lá, foi do 50 para o 20 volts, tu já tem que saber que se foi do 50 para o 20, a diferença, né, subterrânea um do outro, é o 30, beleza? Isso aqui tem uma importância muito grande pra gente. Por quê? Porque trabalho é transferência de energia. Basicamente, para ter transferência de energia, eu tenho que ter diferença de potencial. Vamos pegar alguns exemplos para eu mostrar para vocês como é importante. Primeiro exemplo, a gente vai falar disso mais para frente, mas para que vocês entendam o que é essa DDP, na tomada. Eu não sei se vocês já repararam que uma tomada ela tem 2 pininhos, certo? Um pininho a gente chama de neutro, porque ele está a 0 volts, certo? O potencial elétrico dele é 0 volts. E o outro a gente chama de fase, porque aqui no nosso caso, em Tubarão, na região sul, ele fica a 220 volts. Quando tu vai lá com o teu equipamento, tu conecta nos 2 pinos, não tem uma diferença de 0 para 220, ou seja, tem uma diferença de potencial de 220 volts. Essa é a tensão elétrica. O fato de ter uma diferença de potencial faz com que tenha transferência de energia, certo? Não sei se vocês já viram aquelas chaves de teste. É uma chave que enfia assim na tomada, ó. É para saber qual é o neutro, qual é o fase, certo? Se tu colocar e ela não acende é porque ali é o neutro. Se tu colocar e ela acende é porque ali é o fase. Um segundo exemplo que a gente pode pensar, ó, que é o caso de um passarinho que pousa em um fio. Esses fios dos postes, gente, eles não ficam a 220 volts, certo? Por isso que tem um transformador. Geralmente na cidade eles vão estar a 20.000 volts. Só que o passarinho ele chega aqui, ó, pousa no fio. Não sou muito bom de passarinho, né? E não dá nada. Como é que o passarinho pousa no fio e não dá nada? Uma patinha está no 20.000 volts. A outra patinha também está no 20.000 volts. 20.000 menos 20.000, percebam que não tem diferença de potencial. A diferença é 0, porque as duas patinhas estão no 20.000 volts. João, isso quer dizer que se eu pular e ficar pendurado em um fio de poste, eu não levo choque? Não. O perigo é quando tu toca o chão, porque daí o chão tá a 0, certo? E aí tem uma diferença. Então, de fato, o passarinho não morre porque as duas patinhas estão no mesmo fio. Beleza? Então, bem importante, trabalho da força elétrica é a energia transferida através da força elétrica. Para que isso ocorra, tem que ter diferença de potencial, certo? Diferença de potencial elétrico. Vou disponibilizar essa folhinha para vocês, certo? Forte abraço, galera. Até mais.